O silêncio tinha peso naquele rancho. Não era apenas ausência de som, era uma coisa viva, espessa, que se agarrava às paredes rachadas da casa, ao celeiro torto, à terra morta que se estendia até onde os olhos alcançavam. O vento soprava a poeira em redemoinhos preguiçosos, como se até ele estivesse cansado demais para continuar. O rancheiro estava ali havia 3 meses sem trocar uma palavra com outro ser humano. 3 meses desde que a seca levou o milho. 3 meses desde que o poço começou a cuspir barro em vez de água. 3 meses desde que o último vizinho empacotou o que restava e seguiu para leste, deixando para trás cercas caídas e promessas quebradas. Ele aprenderá rápido que a solidão não chega de uma vez. Primeiro vem o ruído e o render da madeira à noite, o uivo distante de coiotes. Depois, o eco dos próprios pensamentos, repetidos até perderem o sentido. Por fim, vem o vazio. Um lugar onde até a esperança parece barulho demais para sobreviver. Havia apenas uma coisa viva naquele rancho além dele. O cavalo. Magro, mais resistente. As costelas ainda visíveis, porém os olhos atentos. O animal suportara a mesma fome, o mesmo sol impiedoso, a mesma espera sem resposta. Era mais que um meio de transporte. Era a fuga. A sobrevivência. A última chance de sair dali antes que o rancho se tornasse apenas mais um túmulo esquecido no mapa. Enquanto houvesse o cavalo, havia escolha. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja queimado, o rancheiro estava no celeiro, remendando uma sela que talvez nunca mais fosse usada ali. O som chegou antes da visão. Um arrastar irregular. Um tropeço que não pertencia a animal algum. Ele ergueu a cabeça. 2 figuras surgiram na linha do horizonte, recortadas pela luz moribunda do dia. Não vinham a cavalo. Vinham a pé. Devagar demais para quem estivesse apenas passando. Rápido demais para quem quisesse morrer. Quando se aproximaram, ele viu 2 jovens Apache. Uma delas se apoiava na outra, o peso quase impossível de sustentar. O pano que cobria sua perna estava encharcado de sangue escuro, seco nas bordas, fresco no centro. Cada passo parecia arrancar um pedaço do pouco que ainda lhe restava. Elas pararam a alguns metros do rancho. Não gritaram. Não pediram. Não imploraram. Apenas olharam. Era um olhar que o rancheiro reconheceu de imediato, e não porque já o tivesse visto em outros rostos, mas porque o sentia em si mesmo havia meses. Não era esperança. Era o que vem depois que a esperança morre e deixa apenas a expectativa do fim. Ele ficou parado, com as mãos sujas de couro e poeira, observando-as. O rifle estava perto. Sempre estava. Mas ele não o tocou. A mais velha sustentava o olhar com firmeza cansada. A mais nova tremia, não apenas de dor, mas de exaustão profunda. Nenhuma delas parecia surpresa por encontrá-lo ali. Era como se tivessem chegado exatamente onde o mundo costumava parar de ajudar. O rancheiro sentiu o conflito se formar dentro dele antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Se ele lhes desse água, comida, talvez sobrevivessem à noite. Se lhes desse abrigo, talvez atraísse problemas. Se lhes desse o cavalo. O pensamento parou ali. O cavalo era tudo. Sem ele, não havia fuga quando o poço secasse de vez. Sem ele, não havia ida até a cidade mais próxima. Sem ele, o rancho deixaria de ser uma escolha e se tornaria uma sentença. Ele olhou para o animal, preso à estaca, mastigando lentamente o pouco de feno que restava. O cavalo ergueu a cabeça, encontrando os olhos do dono, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Depois, o rancheiro voltou o olhar para as irmãs. A ferida não era recente. Aquilo significava dias de dor. Dias fugindo. Dias sendo caçadas ou esperando morrer. Ele conhecia bem aquele tipo de ferimento. Sem descanso. Sem montaria. Sem tratamento. Aquela jovem não sobreviveria mais uma noite a pé. O mundo ao redor parecia segurar a respiração.
Ele pensou em tudo que perderá. O rancho que nunca dera lucro. A terra que nunca retribuíra esforço algum. Os planos que secaram junto com o solo. Pensou também no que ainda tinha. E percebeu, com uma clareza cruel, que estava segurando algo que aquelas duas não tinham mais havia muito tempo, escolha. O rancheiro soltou a sela das mãos. Caminhou até o cavalo. Desamarrou as rédeas. O som do couro se soltando foi alto demais naquele silêncio. As irmãs se entreolharam. A mais nova regalou os olhos, confusão misturada com medo. A mais velha deu um passo à frente, como se aquilo fosse perigoso demais para aceitar sem custo. Ele puxou o cavalo alguns passos à frente e parou diante delas. Não disse nada. Não explicou. Não pediu nada em troca. Apenas estendeu as rédeas. Por um instante longo demais, ninguém se moveu. A mais velha encarou o cavalo como se fosse uma arma carregada apontada para o peito. Aquilo não fazia sentido. Homens brancos não faziam esse tipo de coisa. Não no oeste. Não sem motivo escondido. O rancheiro apenas assentiu, um gesto pequeno, quase imperceptível, como quem diz, vá. A mais velha aceitou as rédeas com cuidado. A mais nova foi colocada sobre o cavalo com ajuda, um gemido baixo escapando de seus lábios quando o peso mudou. O rancheiro deu um passo para trás, abrindo caminho. Nenhuma palavra foi dita. Elas montaram. Viraram-se para o horizonte onde a noite já começava a engolir o mundo. E partiram. O som dos cascos se afastando misturou-se ao vento, até desaparecer completamente. O rancheiro ficou ali, parado, observando o vazio onde o cavalo estivera minutos antes. O rancho nunca pareceu tão silencioso. Atrás dele, o celeiro rangia. À frente, a terra morta se estendia sem promessa alguma. Ele sentiu algo estranho no peito, e não arrependimento, mas uma aceitação profunda, como se tivesse acabado de fechar uma porta que nunca mais se abriria. O que ele não sabia, e o que não poderia saber, era que, no alto da colina ao norte, uma silhueta imóvel observava tudo. Um olhar atento, antigo, calculando o peso daquele gesto simples demais para ser ignorado. Quando a noite caiu de vez, o rancheiro entrou em casa, sentou-se à mesa vazia e ficou ali, no escuro, sem acender o lampião. Naquele momento, ele não sabia que havia comprado seu próprio destino. O amanhecer chegou sem aviso, como tudo naquele lugar. Nenhum canto de pássaro. Nenhuma promessa no ar. Apenas a luz pálida escorrendo sobre a terra rachada, revelando o que a noite escondia por piedade. O rancheiro estava de pé antes mesmo do sol romper o horizonte. Dormira pouco, sentado à mesa, o corpo cansado demais para procurar a cama. A casa parecia maior sem o cavalo do lado de fora. O silêncio, mais fundo. Definitivo. Ele saiu para a varanda com um copo de água turva na mão quando percebeu algo errado. Poeira. No início, parecia apenas mais um redemoinho preguiçoso levantado pelo vento. Mas a poeira não se comportava como o vento costumava fazer ali. Ela avançava em linha. Crescia. Se espalhava de forma deliberada. Então veio o som. Primeiro, distante. Um tremor baixo, quase imperceptível. Depois, um ritmo. Cadenciado. Constante. Cascos. Não um ou dois. Não um pequeno grupo. Eram muitos. Tantos que o chão parecia vibrar sob os pés do rancheiro, como se a própria terra reconhecesse o que estava por vir. Ele estreitou os olhos, forçando a visão contra a luz nascente. As formas começaram a se separar da poeira, cavaleiros. Dezenas. Depois centenas. O rancheiro sentiu o estômago se fechar. 200 guerreiros apaches surgiram no horizonte, avançando com precisão assustadora. Não havia gritos. Não havia disparos. Nenhuma corrida desordenada. Aquilo não era um ataque. Era um cerco. Eles se moveram como um único corpo,
abrindo-se em um arco amplo ao redor do rancho, mantendo distância calculada, cortando todas as rotas de fuga sem jamais cruzar a linha invisível da agressão. Disciplina pura. O rancheiro ficou parado na varanda, as mãos soltas ao lado do corpo. O rifle estava encostado na parede atrás dele. Ele não o tocou. Sabia que não faria diferença. Quando o último cavaleiro tomou posição, o silêncio voltou, pesado, expectante. O tipo de silêncio que antecede decisões que não podem ser desfeitas. Então, uma figura se destacou do grupo. Uma mulher montada avançou lentamente em direção ao rancho. O rancheiro reconheceu antes mesmo que ela se aproximasse. Era uma das irmãs. Mas não era a mesma mulher que havia deixado seu terreno na noite anterior. Ela estava ereta na sela. O rosto limpo. Os ombros firmes. O cansaço dera lugar a algo mais sólido e propósito. Seus olhos não carregavam mais o vazio da véspera. Agora havia peso neles. Consciência. Ela desmontou a poucos metros da varanda e caminhou até parar diante dele. Meu pai quer vê-lo. A frase saiu sem ameaça, sem gentileza. Era um fato. Uma convocação. O rancheiro assentiu uma única vez. Não houve tempo para perguntas. Outro cavaleiro avançou. Não, não era apenas outro cavaleiro. O homem que se aproximava não precisava levantar a voz nem brandir arma alguma. A autoridade caminhava com ele. Seu cavalo avançava calmo, obediente, como se o mundo se organizasse naturalmente ao redor de sua presença. Quando desmontou, o líder Apache parecia maior do que realmente era. Não pela altura, mas pelo modo como ocupava o espaço. Cada movimento era econômico. Cada olhar, preciso. Ele se aproximou até parar a alguns passos do rancheiro. Os dois homens se encararam. O vento passou entre eles, carregando poeira e tensão. Foi você, disse o líder, em inglês carregado, mas claro, que deu o cavalo às minhas filhas. Não era uma pergunta. O rancheiro respondeu da única forma possível. Foi. O líder manteve o olhar fixo por um longo instante. Então assentiu lentamente. Sem aquele cavalo, a mais nova teria morrido antes do amanhecer. As palavras atingiram o rancheiro com mais força do que esperava. Ele engoliu em seco, sentindo algo se soltar no peito. Não disse nada. O líder continuou. 3 homens estavam caçando minhas filhas. Armados. Bem pagos. Seguiam-nas havia dias. O rancheiro sentiu um frio subir pela espinha. Esses homens, o líder prosseguiu, perguntavam sobre um rancheiro branco que vivia sozinho nesta terra. O silêncio que se seguiu foi diferente. Mais denso. Mais perigoso. Eles viriam aqui, e concluiu o líder. Se minhas filhas não tivessem partido a cavalo, teriam sido alcançadas. E depois, esses homens teriam vindo atrás de você. O rancheiro respirou fundo. Por quê? O líder Apache inclinou levemente a cabeça, estudando-o. Porque quem ajuda passa a existir para quem caça. A frase caiu como uma sentença. O rancheiro olhou ao redor. O rancho. O celeiro torto. A terra morta. Tudo aquilo que ele acreditara ser invisível agora estava marcado. Se você ficar, disse o líder, a voz baixa, mas firme, eles o encontrarão. Não hoje. Não amanhã. Mas em breve. E quando vierem, não haverá aviso. O rancheiro sentiu o peso do futuro se acomodar sobre seus ombros. Você é um alvo agora. Atrás do líder, os 200 guerreiros permaneciam imóveis, atentos, como se aguardassem apenas a palavra final para se moverem novamente. Não viemos para puni-lo, e continuou o líder. Nem para cobrar nada. Ele deu um passo para o lado, abrindo levemente o campo de visão. Viemos porque você fez algo que homens desesperados raramente fazem. O rancheiro manteve-se firme, apesar do coração acelerado.
Você escolheu salvar em vez de sobreviver. O líder se aproximou um pouco mais. Podemos levá-lo conosco. Protegê-lo. Enquanto isso, este lugar deixará de existir para quem o procura. O rancheiro franziu o senho. E se eu não for? O líder não hesitou. Então você morrerá aqui. Nenhuma ameaça. Nenhuma emoção. Apenas certeza. O rancheiro olhou novamente para o rancho. Tudo o que restava de uma vida que já estava acabando antes mesmo daquela decisão. Você não nos deve nada, disse o líder Apache, por fim. Mas o mundo lá fora vai cobrar. O vento soprou mais forte, levantando poeira ao redor da varanda. O rancheiro fechou os olhos por um breve instante. Ele já havia dado tudo o que tinha. Agora precisava decidir se estava disposto a abandonar o pouco que restava. O rancheiro deixou o que restava de sua vida para trás sem cerimônia. Nenhuma despedida. Nenhum último olhar prolongado. O rancho já estava morto antes mesmo de ele cruzar o limite invisível que separava o conhecido do inevitável. A viagem até o acampamento Apache durou um dia inteiro. Cavalgavam informação solta, atentos, mas sem pressa. Não era uma retirada. Era um deslocamento calculado. O rancheiro observava tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe, cada gesto, cada sinal invisível que mantinha aquele grupo unido. Quando o acampamento surgiu entre as colinas, a imagem que encontrou não correspondia a nada do que lhe haviam contado ao longo da vida. Não havia caos. Havia vida. Crianças corriam entre as tendas, rindo, empurrando-se na poeira. Mulheres preparavam comida em fogueiras baixas, o cheiro de carne e raízes assadas misturando-se ao ar seco. Idosos estavam sentados em círculos, conversando em voz baixa, os rostos marcados pelo tempo, mas os olhos atentos. Guardas vigiavam as bordas do acampamento, atentos, porém tranquilos. Era organizado. Humano. O rancheiro sentiu algo se mover dentro dele, e uma fissura abrindo espaço onde antes só havia ideias prontas. A palavra selvagem nunca parecerá tão vazia. As irmãs o conduziram até uma tenda afastada. A mais nova agora andava sozinha, ainda mancando levemente, mas viva. Forte o bastante para seguir. Dentro da tenda, o líder Apache aguardava. Seu olhar não era hostil. Era pesado. Como se o que estava prestes a ser dito tivesse o poder de mudar mais do que apenas o destino de um homem. A irmã mais velha foi a primeira a falar. Nós vimos algo que não deveríamos ter visto. Ela se ajoelhou e retirou de dentro da roupa um pequeno embrulho de couro, gasto, manchado de poeira e sangue seco. O silêncio se adensou. Estávamos seguindo um rio seco, e continuou, enquanto ouvimos vozes. Homens brancos. Muitos. Não soldados comuns. O rancheiro franziu o senho. Funcionários do governo, disse o líder, completando. E homens ricos. Donos de terras. Investidores. A irmã abriu o embrulho com cuidado, revelando um conjunto de papéis dobrados. Eles falavam de um acordo, disse ela. Um acordo para tirar as tribos destas terras. O rancheiro sentiu o ar pesar. Terras que não aparecem nos mapas, acrescentou o líder. Mas que são sagradas para nós. A irmã mais nova, até então em silêncio, ergueu o olhar. Eles disseram que o exército não podia agir sem motivo. Então eles criariam um, e completou a mais velha. O rancheiro entendeu antes mesmo que as palavras seguintes fossem ditas. Ataques forjados, disse o líder Apache. Aldeias queimadas por homens disfarçados. Mortes atribuídas a nós. O suficiente para provocar medo. Ódio. Justificativa. A tenda parecia menor agora. A irmã estendeu os papéis ao rancheiro. Ele os pegou com cuidado, como se pudessem queimar seus dedos. Havia selos oficiais. Assinaturas reconhecíveis. Datas marcadas. Valores escritos com precisão fria. Pagamentos.
Transferências. Autorizações indiretas. Não era boato. Era um plano. Eles nos viram, disse a irmã mais velha, a voz baixa. Quando perceberam, já era tarde. Tivemos que fugir. Foi quando começaram a nos caçar. O rancheiro fechou os olhos por um instante. Vocês são testemunhas, disse ele, finalmente. O líder assentiu. E agora você também é. O peso daquela frase se acomodou sobre seus ombros como uma corrente. Do lado de fora, um grito interrompeu o silêncio. Depois outro. O som seco de um disparo ecoou pelo acampamento. O líder se levantou de um salto. Eles nos encontraram. O caos não explodiu, ele se espalhou, controlado, direcionado. Guerreiros correram para posições defensivas. Mulheres agarraram crianças. Idosos foram conduzidos para áreas protegidas. O rancheiro saiu da tenda com o rifle nas mãos, o coração martelando no peito. Homens armados surgiam entre as árvores e rochas, avançando com precisão treinada. Não usavam uniformes. Não gritavam ordens. Atiravam para matar. Mercenários. O primeiro caiu com um disparo certeiro de um guerreiro Apache. Outro avançou, atingido na perna, mas continuou atirando até ser derrubado. O rancheiro teve um segundo inteiro para escolher. Correr. Se esconder. Ou lutar. Ele ergueu o rifle. Disparou. Um dos homens caiu antes mesmo de perceber de onde vinha o tiro. O rancheiro recarregou, avançando instintivamente para proteger um grupo de mulheres que tentava se deslocar. Um disparo passou raspando por sua orelha. Ele se jogou atrás de uma rocha, respirando pesado. Ao seu lado, um jovem guerreiro Apache lhe lançou um olhar rápido, um aceno quase imperceptível. Não havia surpresa. Apenas reconhecimento. A batalha durou minutos que pareceram horas. Os atacantes não esperavam resistência tão organizada. Quando perceberam que o acampamento não cederia facilmente, começaram a recuar, cobrindo-se uns aos outros. Antes de desaparecerem na mata, um deles gritou, alto o bastante para ser ouvido. Outros virão. O rancheiro manteve a mira firme até o último homem sumir. O silêncio voltou aos poucos, quebrado apenas por gemidos e pela respiração pesada dos sobreviventes. O líder Apache se aproximou do rancheiro. Eles não negociarão, disse. Da próxima vez, virão para pagar tudo. O rancheiro olhou ao redor. Crianças. Famílias. Um povo inteiro marcado para desaparecer por causa de um segredo escrito em papel. Ele apertou o rifle com mais força. Fugir já não era uma opção. Aquele segredo agora também corria em suas veias. A decisão foi tomada antes que qualquer palavra fosse dita. O líder Apache observava o horizonte quando o rancheiro terminou de dobrar o documento e guardá-lo sob a camisa. Ambos sabiam que permanecer ali significava condenar o acampamento inteiro. O próximo ataque não seria um aviso. Seria um apagamento. Há oficiais que ainda seguem a lei, disse o líder, por fim. Poucos. Mas existem. Então é até eles que vamos, respondeu o rancheiro. O plano era simples demais para ser seguro. O grupo seria dividido. O acampamento se moveria para o sul, fragmentado, invisível. Enquanto isso, 2 homens seguiriam para o norte, um Apache marcado e um rancheiro que já não tinha mais para onde voltar. Se os caçadores seguissem o rastro certo, encontrariam apenas 2 alvos. A cavalgada começou antes do amanhecer. O sol ainda não havia rompido quando eles já avançavam por terrenos que pareciam feitos para quebrar homens e animais. Pedras cortantes, ravinas secas, trilhas falsas. A água era pouca. A sombra, quase nenhuma. O rancheiro sentia a boca seca, a língua pesada. O cavalo, emprestado, não o seu, respirava com dificuldade, mas seguia firme. O líder Apache cavalgava sem demonstrar desgaste, os olhos atentos a cada detalhe do chão, do vento,
do silêncio. Eles não precisaram de muito tempo para perceber que estavam sendo seguidos. Primeiro, os sinais sutis, pedras deslocadas onde não deveriam estar. Pegadas apagadas às pressas. Depois, a certeza e o som distante de cascos que não pertenciam a eles. Eles nos querem vivos, disse o líder. Pelo documento. Então não vão atirar de longe, respondeu o rancheiro. Isso tornava tudo pior. A perseguição se intensificou ao longo do dia. O sol castigava. A água acabou antes do meio-dia. O terreno os empurrou para uma garganta estreita entre colinas rochosas e bela, silenciosa, mortal. Quando perceberam a armadilha, já era tarde. Os tiros vieram dos dois lados. O cavalo do rancheiro relinchou, atingido, e caiu de joelhos. O rancheiro foi arremessado contra o chão, o impacto arrancando o ar de seus pulmões. Ele rolou, puxando o rifle instintivamente, enquanto o líder Apache desmontava em movimento, buscando cobertura atrás de uma rocha. Estamos cercados, gritou o rancheiro. Eu sei. Eles eram poucos. Os inimigos, muitos. Homens treinados, pagos para não deixar testemunhas. O primeiro avanço foi repelido com tiros precisos. Um homem caiu. Depois outro. Mas cada disparo denunciava a posição. Cada segundo encurtava o tempo. O rancheiro sentiu o ombro arder quando uma bala o atingiu de raspão. O sangue escorreu quente, mas ele manteve a arma firme. Não vamos sair daqui juntos, disse o líder Apache, sem desviar o olhar do campo à frente. Não fale como se já tivesse decidido, retrucou o rancheiro. O líder se aproximou rastejando e empurrou algo contra o peito dele. O documento. Se eu cair, você vive para contar. Não, e o rancheiro balançou a cabeça. Nós dois saímos. O líder sorriu. Um sorriso curto, cansado. Você já escolheu salvar antes. Agora precisa escolher sobreviver. Antes que o rancheiro pudesse responder, o líder se levantou e abriu fogo, avançando deliberadamente para o flanco mais pesado do inimigo. O movimento foi calculado. Um sacrifício. Os tiros se concentraram nele. O rancheiro gritou seu nome, um nome que só agora percebia que nunca tinha perguntado, e sentiu algo se romper dentro do peito. Ele aproveitou a abertura. Correu. Cada passo era dor. Cada respiração, fogo. Balas cortavam o ar ao redor, estilhaçando pedras. Ele se jogou por uma encosta íngreme, rolando até sentir o corpo bater pesado contra o chão. Quando conseguiu se levantar, ouviu um som diferente. Trombetas. Ordens. Cavalos e muitos. O rancheiro virou-se a tempo de ver bandeiras federais surgirem no alto da colina. Soldados avançavam em formação, rifles erguidos, disciplina clara. Não eram mercenários. Não eram homens pagos no escuro. Eram lei. Os conspiradores tentaram fugir. Alguns largaram armas. Outros resistiram e caíram. Em minutos, o combate estava decidido. O rancheiro caiu de joelhos, o corpo finalmente cedendo. Um oficial desmontou à sua frente. Olhos cansados, mas atentos. O senhor está ferido. O rancheiro abriu a camisa com mãos trêmulas e retirou o documento manchado de sangue e poeira. Isto, disse, a voz falhando, precisa ser visto. O oficial leu apenas algumas linhas antes de empalidecer. Onde conseguiu isso? O rancheiro olhou para trás. O líder Apache estava caído entre as pedras. Imóvel. Com homens que acreditaram que a verdade ainda valia a vida. O silêncio se espalhou pela garganta rochosa enquanto os prisioneiros eram algemados. Mais tarde, quando o sol começou a descer, o rancheiro se sentou ao lado do corpo do líder. Não houve cerimônia. Não houve palavras grandes o suficiente. Apenas respeito. A verdade seguiria seu caminho. Custaria caro. Não salvaria todos.
mas sobreviveria. E naquele oeste construído sobre mentiras e sangue, isso já era uma vitória. Nem todos os homens bons morreram no oeste. Alguns apenas escolheram lutar quando fugir não era mais uma opção. As consequências não vieram de uma vez. Vieram como o amanhecer depois de uma noite longa demais, e lentas, silenciosas, inevitáveis. As investigações começaram nas cidades grandes, longe da poeira e do sangue que haviam sustentado o acordo secreto. Documentos mudaram de mãos. Assinaturas antes intocáveis passaram a ser questionadas. Homens que nunca haviam segurado uma arma começaram a suar diante de perguntas simples demais para mentiras complexas. Alguns cargos caíram. Outros homens desapareceram discretamente. Nem todos pagaram. Nunca pagam. Mas o suficiente foi exposto. As terras sagradas foram declaradas protegidas. Não por bondade, e por vergonha. Tratados antigos, ignorados por décadas, foram desenterrados como ossos que ainda gritavam verdade. Tropas foram reposicionadas. Ordens mudaram de tom. E, pela primeira vez em muito tempo, famílias Apache dormiram sem esperar o som de cascos na madrugada. O acampamento se tornou fixo. Crianças voltaram a correr sem serem puxadas de volta ao menor ruído. Idosos voltaram a ensinar histórias que antes eram sussurradas por medo de não haver quem as escutasse no dia seguinte. A vida, frágil como sempre, seguiu em frente. O rancheiro observava tudo à distância. Ele não tinha mais rancho. O lugar fora tomado pela poeira, pelas cercas caídas, pelo esquecimento que sempre vence quando ninguém luta por ele. Não havia túmulo a visitar, nem porta para fechar. Seu passado havia terminado naquela varanda, no momento em que soltou as rédeas. E, estranhamente, ele não sentia falta. Agora caminhava entre pessoas. Ajudava onde podia. Consertava, carregava, ensinava o pouco que sabia. À noite, sentava-se perto das fogueiras e ouvia. Não como um estranho tolerado, mas como alguém que aprenderá a escutar antes de falar. Certa manhã, foi chamado à tenda maior. O novo líder, irmão do homem que tombara na garganta de pedra, e aguardava. O rosto carregava o mesmo peso sereno, a mesma autoridade silenciosa. O rancheiro entrou sem baixar a cabeça. Você não tem mais um lugar para voltar, e disse o líder, sem rodeios. Não, e respondeu o rancheiro. Não tenho. O líder assentiu. Meu irmão disse que você deu sua última chance para salvar minhas sobrinhas. O rancheiro engoliu em seco. Eu só fiz o que parecia certo. O líder deu um passo à frente. Aqui, isso é tudo. Ele pousou a mão no ombro do rancheiro em um gesto simples, mas carregado de significado. A partir de hoje, você não caminha mais sozinho. Não houve celebração. Nem discursos. Apenas aceitação. Naquele dia, enquanto o sol se punha, algo inesperado aconteceu. Uma das irmãs aproximou-se conduzindo um cavalo. O rancheiro reconheceu de imediato. Era o mesmo. Mais forte agora. Bem alimentado. A crina limpa. Os olhos vivos. Não havia cela de fuga em suas costas, nem pressa em seus movimentos. O cavalo parou diante dele e bufou baixo, como se o reconhecesse também. A irmã sorriu de leve. Ele sempre tentou voltar para você, disse. Agora entendemos por quê. O rancheiro passou a mão pelo pescoço do animal, sentindo algo antigo se reorganizar dentro do peito. Antes, aquele cavalo representava escape. Sobrevivência solitária. A chance de deixar tudo para trás. Agora, era diferente. Não era mais fuga. Era retorno. Era prova. Naquela noite, sentado ao redor da fogueira, o rancheiro percebeu algo que nunca tivera antes, o futuro. Não grande. Não garantido. Mas possível. Ele havia perdido tudo o que possuía. E, ao fazer isso, ganhará algo que nunca comprará com terra ou ouro.
Pertencimento. Porque às vezes, o que você entrega não desaparece. Às vezes, retorna transformado. No Velho Oeste, homens armados tomavam terras. Mas foram homens dispostos a perder tudo que mudaram a história. Se essa história tocou você, deixe seu like. Cada apoio mantém vivas histórias que o tempo tentou enterrar. Inscreva-se no canal para mais lendas esquecidas do Velho Oeste. E comente. Você teria dado seu último cavalo, sabendo o preço?